lembrar-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes, e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Verso 3. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4. E foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham morrido. Senhor, fale conosco. Que não seja eu quem fale, mas que seja o Teu Espírito Santo. Fale, Senhor, com a nossa igreja. Fale com o nosso povo, aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nessa passagem nós temos uma espécie de introdução ao que nós chamamos de evangelho. Se nós formos sensíveis, nós iremos notar que o maior evento da humanidade, o maior evento da história pode ser descrito em apenas 4 versículos, esses que foram lidos. O que Paulo começa a nos ensinar aqui nesse texto que nós lemos aqui? Qual é a importância dos ensinamentos desses 4 versículos que Paulo começa a pregar aqui? No verso 1, primeiro Paulo fala, nos lembrarmos do evangelho antes anunciado. Paulo diz, irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. O apóstolo Paulo já havia pregado o evangelho de Jesus aos Coríntios e muitos já haviam se convertido. Mas agora o que Paulo está fazendo? Ele está repetindo tudo o que ele já tinha pregado. E é interessante sempre repetirmos o evangelho. É interessante sempre repetirmos o que nós pregamos para a mesma igreja. Paulo fala que uma das estratégias que ele usava para que a igreja mantivesse o foco no evangelho era a repetição. E nós vamos encontrar num dado momento o apóstolo São Paulo dizendo, não vos canso de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então o que Paulo faz? Ele está repetindo. Quando nós demos uma olhada no resto do evangelho que Paulo pregou, ele constantemente repetia as suas pregações. Quando as pessoas precisavam saber como ser salvas, o que Paulo pregava? O evangelho. Quando os cristãos precisavam andar em santidade, Paulo proferia o evangelho. Quando eles precisavam ter mais amor, Paulo pregava o evangelho. Quando precisavam aprender sobre oferta, generosidade, Paulo pregava o evangelho. Quando eles precisavam aprender sobre perdão, Paulo pregava o evangelho. Esses versículos que nós lemos aqui mostram que o evangelho de Jesus Cristo foi a única pregação que o apóstolo São Paulo pregou. O maior crime no cristianismo moderno, meus irmãos, hoje em dia, é tomar a mensagem de Jesus Cristo e fazer dela uma pequena e simples mensagem para novos crentes. Então escute bem, a pregação do Evangelho de Jesus
não se consiste em apenas você chegar numa pessoa e dizer: olha, Jesus te ama, Jesus é maravilhoso, ou Jesus isso. Como a igreja moderna, ela apequenou a pregação do Evangelho. O que nós precisamos, sim, de um povo que entenda o Evangelho a tal ponto que não busque mais nada a não ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. As pessoas estão buscando muitos subterfúgios por não conhecerem o Evangelho e nem a pessoa de Jesus Cristo. Na parte B do verso 1, depois do apóstolo São Paulo dizer: eu venho lembrar a vocês a pregação constante do Evangelho, na parte B, o apóstolo São Paulo fala: o Evangelho que vocês recebeis e permaneceis. E ele diz assim: irmãos, lembro-vos do Evangelho que vos preguei, no qual também recebestes e estáis firmes. Agora olha para mim. Não é difícil pregar para as pessoas. E sabe o que eu percebi? Não é difícil você plantar uma igreja. Quando se tem ousadia, perspicácia, insistência e não se desiste, você vai ter uma igreja plantada. Não é difícil você atrair pessoas que gostem do seu jeito de pregar, do seu jeito de ser, seja ele mais brando ou seja ele mais disciplinador, que no meu caso, mais disciplinador, no caso do pastor Samuel, mais brando. O difícil é você fazer as pessoas manterem o foco, estarem focadas naquilo que elas creem. E Paulo vai dizer o seguinte: vocês receberam e permaneceram. Em dias atuais, não é difícil trazer as pessoas à igreja. Alguém disse que a Europa é um continente difícil de pregar. Eu estava numa cidade que todas as igrejas estão mortas. Não foi feito distribuição de folhetos, não foi feito nada. Apenas foi dito que havia um evangelista lá internacional e um espalhou para um, outro para outra, a igreja encheu. Obviamente, no primeiro dia, muitos milagres aconteceram. No segundo dia, a igreja dobrou o número de pessoas. Uma igreja tradicional, presbiteriana, tradicionalíssima. Que a presbiteriana é a primeira igreja evangélica da Europa. Não é difícil fazer as pessoas nos ouvirem. Não é difícil elas gostarem do que nós pregamos. Fazer elas repetirem uma oração dizendo que agora tem Jesus no seu coração. O grande desafio hoje é fazer as pessoas permanecerem naquilo que nós chamamos de Evangelho. A maior prova que você recebeu Jesus alguns anos atrás, algum tempo atrás, é que você é melhor hoje, é que você é mais santo hoje, é que você é mais cristão hoje. A maior prova que você recebeu o Espírito Santo há muitos anos atrás é que você é hoje tão cheio do Espírito Santo como você foi há algum tempo atrás. Então a pergunta que fica é: hoje, você é mais crente do que antes? Hoje, você tem mais a presença do Espírito Santo do que antes? Você acha, na sua fé cristã, você melhorou ou você piorou? Porque Paulo vai dizer: eu quero que vocês se lembrem do evangelho que antes eu anunciei. E no caso aqui ele diz: e permanecestes. Você é melhor ou você é pior? Com o passar dos anos, a nossa fé ela fica madura ou podre? Nós temos mais fome ou menos fome? Nós temos mais desejo ou menos desejo? Nós estamos mais perto de Deus com o tempo ou estamos mais longe de Deus com o tempo? Agora escute. Cada geração que vai e outra geração que vem, as pessoas vão ficando mais distantes e mais frias acerca de Deus. Porque a Bíblia diz que se Jesus não voltasse nos últimos tempos, e se os dias não fossem abreviados,
ninguém se salvaria. As pessoas estão ficando, elas não estão ficando frias, elas estão ficando geladas. O evangelho tem se tornado cansativo. Ouvir um pregador. As igrejas que ainda existem na Europa, o seu culto inteiro é 35 minutos. E eu não preguei menos de 1 hora em nenhuma delas. E as pessoas dizem, se eu só pregar mais de 40 minutos, as pessoas levantam e vão embora na sua cara. Não aconteceu comigo nenhuma vez. Eu não sei se são os pastores que acreditaram nisso, ou eles que não estão prontos para dar um alimento sólido para as pessoas, ou não querem dar, porque as pessoas estão famintas. Mas fato é que as pessoas estão distantes. E hoje nós estamos vivendo uma espécie de culto híbrido, uma espécie de culto que não é culto. Cada geração que vem, a outra que vai, vem-se uma nova geração mais fria ainda acerca de Deus. Tem muita gente dentro da igreja que recebe a pregação do evangelho, mas não crescem no evangelho, então se torna uma outra categoria de cristão. O apóstolo São Paulo fala que dentro de uma mesma igreja existe 2 tipos de cristãos. Olha para mim. Ele chama um tipo de cristão espiritual. E ele chama o outro tipo de cristão carnal. Observação, o cristão espiritual é aquele que tem um encontro com Cristo. O cristão carnal é aquele que teve um encontro religioso, nunca com Cristo, sim religioso. Ele tem um encontro com uma pregação, com uma igreja, ele passa a gostar, mas ele nunca teve um encontro com Cristo, mas sim um encontro religioso. Então, quando nós analisamos a Bíblia Sagrada nas cartas de Paulo, nós analisamos que existe dentro da igreja, de modo geral hoje, pelo menos 4 tipos de crentes dentro da igreja. Dentro da nossa, principalmente. Primeiro, cristãos normais. Vou falar de cada um deles. Segundo, cristãos treinados, mas não são cristãos. Terceiro, cristãos verdadeiros, mas ainda não incríveis. E quarto, os cristãos incríveis. Diga comigo, cristãos normais, cristãos treinados, cristãos verdadeiros e cristãos incríveis. O cristão normal é aquele indivíduo que vai à igreja, mas nunca se converte. Namora com Cristo, mas acaba se casando com capeta. Ele testemunha na igreja, ele manifesta a alegria de estar na igreja, de ter amigos cristãos, mas ele mesmo nunca passa da vida para a morte. É aquele cristão que ele vive uma gangorra. Se ele está entre os irmãos avivados, parece que ele é avivado. Mas agora como ele vive nessa gangorra, ele nunca consegue ficar 2 anos firme com Deus. Ele sempre vai ser um cristão normal, e a Bíblia chama ele também de carnal. Ele nunca passa da vida para a morte. Ele sempre é um bebê que precisa que você empurra ele, carrega ele, dê leitinho para ele e dá na boquinha dele. É aquele cristão que você tem que viver tendo paciência com ele, pisando em ovos. Eu chamo de crente égua, tem que sempre limpar assim, tem que dar um jeitinho, dar uma cuidadinha, dar na boquinha dele, pisar em ovos, tem que tomar cuidado com o que fala com ele, senão ele se chateia, se magoa, ele nunca cresce. Você conhece gente assim? Não responda. Todo mundo começa como um cristão carnal, muito milindrado.
Mas esse estágio tem que acabar. Ninguém pode ficar nessa primeira etapa dentro de uma igreja. No segundo estágio, nós temos os que são treinados para ser cristãos. Eles parecem cristãos, porque aprendem coisas de cristãos, são até capazes de realizar algumas coisas no cristianismo, que são coisas de cristãos, dão impressão que é crente, eles falam glória a Deus, aleluia, está amarrado, a paz do Senhor, a paz de Cristo, ele aprendeu todos os costumes de crente. Então ele fala tudo que um crente fala, ele tem os costumes do crente na boca dele, mas ele não é crente ainda. Ele foi treinado para ser crente, não convertido, sim treinado. Isso acontece muito com filhos de pastor. Filho de pastor não é neto de Deus, viu, gente? Deus tem filho, Deus não tem neto. Então, normalmente o filho de pastor vai crescer na igreja, nunca aceitou Jesus. Ele se acostuma com o altar. Não é o caso do meu filho com 5 anos de idade. Estava pregando na sede da Sara Nossa Terra. Meu filho saiu do colo da mãe e veio andando sozinho na frente, chorando, pedindo para aceitar Jesus, porque naquele dia ele entendeu o Evangelho. Os seus filhos não podem crescer na igreja e se acostumarem com a igreja sem verem a necessidade de uma conversão genuína. Filho de crente ou filho de pastor não é neto de Deus, não. E normalmente, às vezes, as pessoas vão sendo treinadas. E o que acontece hoje na igreja é que nós mudamos o status das pessoas, mas não afetamos o caráter delas. A igreja hoje tem tanta rapidez de liderança, que você dá liderança para um cristão carnal ainda, para um cristão bebê na fé ainda, um leigo, e ele ainda é um crente carnal, ele ainda é um crente que não tem Jesus gerado nele, e você já gerou liderança nele. E sabe o que você vai ver? Esse líder vira pastor em 1 ano e meio, 2 anos, vai cair em adultério, vai prostituir, vai pegar dinheiro e não vai pagar, vai ter desvio de caráter porque ele não teve Jesus gerado nele, e aquele tempo que Jesus vai sendo gerado nele, é o tempo que ele já é pastor, que ele já é líder de alguma coisa. Nós mudamos o status e a posição dos crentes, mas não afetamos o caráter deles, porque isso necessita de tempo. Precisa-se tempo, precisa-se crescer, amadurecer no Evangelho, e isso não é da noite para o dia. Há pessoas aí com enormes ministérios e uma falha no caráter do mesmo tamanho. Ministérios gigantescos e um desvio de caráter do tamanho do ministério, grande. Em terceiro lugar, os cristãos verdadeiros nunca são verdadeiros, mas ainda são comuns. E por que são verdadeiros, mas ainda são comuns? Porque nunca se desenvolvem a estaturas de cristãos funcionais. Diga comigo, cristãos funcionais. Ele se converte e ele continua na mesma posição espiritual que ele está quando ele se converteu até hoje. Ele não é funcional. Ele não frutifica. Ele não ganha almas. Ele passa ano e entra ano, vindo na igreja sozinho, não ganha uma alma para Jesus, é uma ovelha estéril. A Bíblia chama esse irmão de cristão que não funciona, que não dá fruto. Seja honesto comigo, você não fica com vergonha quando o Espírito Santo usa a boca de alguém pregando e fala assim: tem crente que tem mais de ano que não ganha uma alma para Jesus, e de repente você está aí sentado, ninguém sabe, mas você veste o chapéu, você não fica com vergonha? Como que uma ovelha de Jesus pode ficar mais de um ano sem ganhar uma alma para Jesus, meu Deus do céu?
O chamado do Evangelho é radical. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não sou eu. Você tem que pregar. Se você não quer começar em Campo Largo, vá começar pela África. Mas você tem que pregar. Todo o machado está colocado à raiz da árvore. Toda árvore que não produz fruto, corta e lança no fogo. Eu não estou falando de você ter um cargo na igreja. Eu estou falando de você ser uma testemunha de Jesus. Sair da posição de um cristão criança, que não é funcional, é um cristão verdadeiro, se converteu de verdade, entendeu o Evangelho de verdade, está salvo, mas não funciona. Olha para mim. Quando eu vou assistir um culto e tem alguém pregando algo, que mexe comigo, que eu visto o chapéu, eu fico morrendo de vergonha. Fala, esse cara aí sou eu. Esse cara sou eu. Sou eu esse aí, meu Deus, tem misericórdia. E eu te pergunto, o que você acha de ser um cristão pequenininho na fé? Que passa, eu estou falando de ano, que passa ano e entra ano, e você é aquele cristão que engorda espiritualmente e não ganha uma alma para Jesus em 365 dias do ano. Você acha que isso é comum? Isso é sintomas de doença, porque a ovelha que não dá ovelha é a ovelha estéril. Mas em quarto lugar, nós temos o que nós chamamos de cristão incrível. O cristão incrível é chamado deste termo porque ele é fora do normal, ele é contagiante. É aquele cristão que contagia por onde ele passa. Ele vê a oportunidade de testemunhar e de falar da sua fé. Ele quer ganhar almas a tempo e fora de tempo. Não importa se ele é um bom orador, não importa se ele é um bom pregador. Você não precisa estar aqui para ser um pregador como oratória, mas ele quer contagiar todos à sua volta. E essa é a grande característica do cristão verdadeiro. É o chamado cristão contagiante. Esse é o cristão que entendeu todo o Evangelho e agora quer repassá-lo. Quem está entendendo, diga amém. Mas nós temos ainda, dentro da igreja, o cristão carnal, normal. Qual é a característica desse cristão? O cristão carnal é aquele que tem a semente de Cristo dentro dele, preste atenção. Ele tem a semente de Cristo dentro dele, mas é carnal. Levado pelas paixões carnal. E ele é assim chamado carnal por causa das paixões da carne. Ele não é espiritual ou ele é espiritualmente imperfeito. Ele teve uma experiência religiosa ao invés de um novo nascimento. Confessou Jesus como seu Salvador, mas não aceitou o senhorio de Jesus na vida dele. Jesus se tornou um Salvador funcional para ele, mas ainda não se tornou um Senhor. Ele é um Salvador funcional. Mas esse cristão, que é levado pelas paixões carnais, pelos prazeres carnais, pelos desejos carnais, espiritualmente imperfeito, ele não aceitou o senhorio de Jesus na vida dele ainda. Ele faz tudo que o mundano faz.
Ele vive como uma pessoa que não tem Jesus vive. Se ele sai de férias com a família, ele está num clube e as pessoas estão bebendo, ele também vai beber. Se ele está num grupo de amigos e as pessoas estão contando piadas sujas, e é um grupo de não crentes que estão contando piadas sujas, ele também vai contar. Paulo usa a palavra criança para definir o cristão carnal. 1 de Paulo aos Coríntios 3, verso 1, Paulo diz: eu, porém, meus irmãos, falando para uma classe de crentes, não vos pude falar como cristãos espirituais, sim como cristãos carnais, como crianças em Cristo. Até quando nós vamos viver esse status de infantilidade espiritual? Não vamos evoluir na nossa fé. Entender que tem passos mais largos para galgar no nosso cristianismo. Entender que cristianismo não é essa coisa nojenta, essa coisa imbecil que muitos de nós estamos vendo por aí. Não é só isso, tem algo mais profundo, tem algo mais além. Até quando vamos viver nesse estado de criança? E não vamos crescer. Vamos viver nesses altos e baixos, mentindo para pastor, mentindo, falando que é uma coisa e é outra. Mentindo para si mesmo, falando que está bem quando não está, mentindo para a esposa, mentindo para o esposo, mentindo para o pai, mentindo para a mãe. Esse estado de carnalidade. Cristão carnal é um cristão treinado, não regenerado. Ele não nasceu de novo. Ele está calvinando a sua carne velha. Ele rebocando, ele está pondo uma máscara na carne velha. Ele não matou a carne. Ele não morreu para nascer de novo. Ele está tentando melhorar o que é velho. O cristão espiritual é aquele que carrega as marcas do cristianismo. E as marcas são novo nascimento, perdão. Ah, meus irmãos, como hoje é complicado você ver dentro da nossa fé cristã irmãos que não perdoam outros irmãos. Eu já disse aqui muitas vezes, eu vou decepcionar você, você vai me decepcionar, o outro vai decepcionar o outro, e nós somos numa família, e o que nós temos que fazer então? O que nós temos que fazer então? Perdoar. A maior característica de um cristão nascido de novo, regenerado, é a capacidade de perdoar uns aos outros. Quem não aprendeu a perdoar, ainda não aprendeu a ser um cristão contagiante. E as marcas do cristão espiritual são novo nascimento, perdão, temperança, fé, paciência, generosidade, obediência total ao Evangelho de Jesus e frutificação.